Então hoje, irmãos, nós vamos começar uma série de aulas que vão falar sobre o plano de Deus para a salvação. Obviamente, nós estudamos já isso quando nós fomos batizados e, no entanto, a ideia dessas aulas é a gente se aprofundar um pouco mais e a gente está no lugar onde a gente vai conseguir ter mais informação e poder ajudar mais as pessoas com relação a isso. Então, vamos começar lendo Mateus 22, versículos 36 até o 37. Sabe, vou fazer aqui uma breve introdução sobre alguns assuntos que vão nos ajudar à medida em que a gente passa por esses tópicos. Uma das primeiras coisas que a gente precisa considerar na palavra de Deus é que na Bíblia existem pontos que são centrais e existem pontos que não são centrais. Isso não quer dizer que exista coisas na Bíblia que não são importantes. Tudo que está na Bíblia é importante. Tudo que está na Bíblia, Deus quis revelar para nós. Então, é para ser levado em consideração, é para a gente ouvir, é para a gente obedecer. Nada do que está na Bíblia nós podemos simplesmente ignorar ou dizer, isso daqui não é central e por isso eu não vou dar atenção para isso. Isso seria um erro da nossa parte. No entanto, tendo dito isso, também seria ignorante da nossa parte não reconhecer que existem coisas mais importantes do que outras na Bíblia. Nem tudo que está na Bíblia é igualmente importante a outras coisas. Vamos ler alguns mandamentos que deixam isso claro. Em Mateus 22, versículos 36 ao 37, a Bíblia fala assim. Então, se você puder me acompanhar na sua Bíblia, a gente está tendo um problema na projeção, eu peço perdão pelo atraso também no começo. A gente vai se esforçar para a partir do domingo que vem, às 4 horas, pontualmente começar. Mas Mateus 22, 36 e 37 diz o seguinte: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aqui eu já quero adiantar também, todas as escrituras nas aulas bíblicas vão ser na versão NVI. Então, novamente, a razão por trás disso, eu peço perdão se você está com a Bíblia física em NTLH, mas tenta trazer no seu celular ou uma versão também na NVI. Por quê? Porque a NVI é mais precisa. Então, como a gente vai lidar com doutrina e vai falar sobre palavras, então isso ajuda a gente a ter uma versão que é mais precisa. A NTLH certamente ajuda a gente a compreender o total do texto melhor, mas quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, isso daqui ajuda. Então, em Mateus 22, 36 e 37. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, um homem perguntou a Jesus, qual é o mandamento mais importante? E Jesus, ele respondeu, existe um mandamento que é mais importante do que todos os outros. Ele até respondeu o segundo, ele falou, e o segundo mandamento mais importante é, ame o próximo como a si mesmo. Ou seja, existe um mandamento mais importante, existe o segundo mandamento mais importante. Isso quer dizer que todas as outras coisas não são tão importantes quanto o primeiro e quanto o segundo, certo? Então, Jesus mesmo já está estabelecendo uma hierarquia aqui. Em Mateus 23, no versículo 23, é uma outra escritura que deixa isso claro. Mateus 23, versículo 23. A Bíblia diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então aqui de novo, o que é mais importante na lei? O que fala aqui? Justiça, misericórdia e fidelidade. Não é para a gente omitir as outras coisas menos importantes, mas essas daqui são mais importantes do que as outras. E por fim, uma passagem que para mim deixa claro que existem coisas mais importantes do que as outras, é em 1 Coríntios 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, versículo 13, diz o seguinte: assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, de novo, a gente pode ignorar qualquer princípio das Escrituras? Não. A gente pode dizer, isso daqui não é importante? Não.
Mas a gente precisa entender o fato de que existem preceitos mais importantes do que outros. Porque à medida em que a gente estuda a doutrina, a gente vai ver que se a gente não entender isso, então nós vamos ser pessoas que vão ser pessoas extremamente divisivas. A gente vai achar que tudo na Bíblia é igualmente importante, inclusive aquelas passagens que são difíceis de entender, aqueles pontos obscuros de doutrina, que parece que Deus não deu uma clareza suficiente para a gente para dizer é isso. E aí a gente vai insistir que a nossa opinião é igualmente importante, as coisas mais básicas da Bíblia, e a gente vai discordar de qualquer outra pessoa, e a gente vai começar a dizer que os outros não são cristãos verdadeiros, e que as pessoas não estão sendo fiéis a Deus, e que nós somos os únicos a sermos fiéis a Deus. A gente já foi nesses caminhos no passado, a gente viu quanto de dor isso criou. Então eu queria começar deixando claro que essa daqui é uma das chaves para nós não irmos naquele caminho novamente. Nós precisamos ter firmeza sobre o que nós acreditamos, sim. Nós precisamos até estar dispostos a dizer que a maior parte das pessoas religiosas ao nosso redor não está andando com Deus. Eu acredito que isso é verdade, e nós vamos ensinar essas coisas e vamos ver biblicamente se é ou não é, mas a gente não pode ir em linhas em que a Bíblia não permite que a gente vá. Amém? Então, essa é uma introdução necessária. Agora, por que a gente está tendo mais uma aula? Para alguns de vocês aqui, vocês estão ouvindo essas aulas pela centésima vez sobre doutrina. Bem, vamos ver. E doutrina obteve uma fama ruim, né? Você fala, não, eu quero compartilhar a doutrina com você aqui. Parece que a gente está falando um palavrão. Como assim? Não me vem com sua doutrina. Mas o que é doutrina? E por que a doutrina é importante? Vamos ler aqui em 1 Timóteo 4, versículo 16. Então, 1 Timóteo 4, 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então, é para nós atentarmos à nossa doutrina. Doutrina é outra palavra mais complicada para dizer o ensino, aquelas coisas nas quais a gente acredita. São as coisas que guiam a maneira como nós vivemos nossa vida. Então, doutrina é algo importante? Sem dúvida. Doutrina é algum ponto obscuro de uma escritura que você vai ficar brigando com alguém? Não, não é isso. Doutrina é o conjunto de crenças que nós temos a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da nossa vida, no que tange nosso relacionamento com Deus. Então é importantíssimo. Se nós não nos atentarmos à nossa doutrina, nós vamos falhar na vida cristã. Não vamos chegar aos céus. E não vamos conseguir ajudar outras pessoas a chegarem aos céus também. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então aqui, se você quer uma boa escritura para estudar pecado com alguém, 2 Timóteo 3 na cabeça. Quando alguém tiver contrito sobre todos esses pecados, essa pessoa está num bom caminho para ser salva. Mas aqui fala sobre pessoas que... Na verdade, acho que está faltando uma parte dessa escritura. Deixa eu abrir aqui. 2 Timóteo 3, versículo 1. Eu acho que eu cortei um pedaço dela.
Final do capítulo 2. Não é, eu acho que a escritura que eu tinha em mente, por alguma razão eu coloquei essa, era aquela que o ouvido das pessoas vai coçar, querendo ouvir aquilo que elas mesmas querem ouvir. Sabe? Eu não vou procurar agora para a gente não perder tempo. E se eu achá-la, eu compartilho até o fim da aula, ou então na próxima aula eu trago a escritura certa. Vamos passar para a próxima aqui. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Oséias, capítulo 4, no versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, Oséias está fazendo um julgamento a respeito do povo judeu, a respeito do povo israelita do Velho Testamento. E ele diz, em termos bem claros, meu povo foi destruído porque ele não conhecia, porque tinha um fato de conhecimento. Se nós, que somos o povo de Deus hoje, não tivermos conhecimento profundo sobre a Bíblia, sobre as doutrinas de Deus, nós também vamos ser destruídos. E a gente pode ser destruído de várias formas. A gente pode ser destruído pelo pecado, a gente pode ser destruído, bem, sempre é pelo pecado em última instância, mas a gente pode ser destruído porque a gente começa a ser enganado e levado e não atenta mais para a nossa santidade, ou então a gente se torna morno. A gente até luta para viver meio certinho como cristão, mas a gente não tem mais sal. A gente não consegue refutar uma doutrina errada. A gente não consegue mais ajudar uma pessoa a convencê-la do erro na vida dela. A gente precisa ter convicção profunda sobre o que a Bíblia ensina. É por isso que a doutrina é tão importante. Isso daqui não é um exercício em ficar brigando com os outros. É um exercício em nós aprofundarmos nossas convicções e estarmos dispostos e capazes de responder a qualquer pessoa que peça a nós a razão pela qual nós temos fé e vivemos da maneira como vivemos. Mateus 22, versículo 29. Para a gente terminar essa introdução. Mateus 22, versículo 29. Mateus, a anterior, 2 Timóteo 4, 3. Então a gente vai ler essa depois de Mateus. Obrigado, Zé. Mateus 22, 29 diz assim, ó, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Olha que interessante. É possível a gente se enganar se a gente não conhece as Escrituras. Simples assim. Aquela mensagem que a gente ouviu no primeiro estudo que a maioria de nós fez, há não sei quantos anos atrás, é a razão pela qual nós podemos nos afastar de Deus e não ter impacto na nossa vida cristã, se a gente não conhece as Escrituras. Vamos aqui para a Escritura. Obrigado que o Zé achou. 2 Timóteo 4, versículo 3. Perfeito, é essa mesmo. 2 Timóteo 4, 3. Olha o que diz essa escritura. Pois virá o tempo... Então, a gente está em 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então, o que é sã doutrina? Doutrina é o ensino. Sã é algo saudável. Então, a sã doutrina é o ensino saudável. Quem que define o ensino saudável? As Escrituras definem o ensino saudável. É aquilo que faz a nossa vida espiritual crescer, se multiplicar, se reproduzir, que nos faz ter saúde espiritual. Tudo aquilo que causa mal à nossa vida espiritual não é parte da sã doutrina. É parte da doutrina que é equivocada, que é enganosa, que nos arrasta para o pecado. Ou seja, essas coisas vêm direto de Satanás. Toda sã doutrina vem de Deus e é para o nosso bem. Então, eu espero que com essa breve introdução, quando a gente ouça a palavra doutrina, a gente pense nisso como algo muito legal. A doutrina é algo legal. A sã doutrina, então, joia.
E é o que nós não só precisamos gostar, mas precisamos abraçar e precisamos ir convencer o mundo de que ele precisa disso também. A gente nem precisa usar a palavra doutrina, mas é bom a gente saber que é isso que a Bíblia define quando a gente usa esse termo. Tá bom. Então, vamos começar a falar um pouquinho aqui. Qual é o mundo onde a gente vive hoje? O mundo ocidental ou o mundo religioso? A gente vive numa nação que é predominantemente católica e num mundo onde existem mais de 1 bilhão de católicos. Eu não sei se o catolicismo é ainda hoje o maior ou se o protestantismo e todas as suas asas já são maiores, mas certamente o catolicismo seria uma das maiores asas. A outra maior asa dos que se dizem cristãos é o protestantismo. Nos últimos 150 anos, tem crescido um movimento dentro do protestantismo que tem se chamado de evangelicalismo. Hoje, esse movimento no Brasil, por exemplo, tomou conta quase que 100% do panorama religioso. Se você não é um católico no Brasil, se você não é um cristão ortodoxo, o ortodoxismo é o cristão oriental. Quando o Império Romano foi dividido, basicamente o Império Ocidental foi a rumo do catolicismo e o Império Oriental tomou os rumos da Igreja Cristã Ortodoxa, que está fora do escopo dessa série de aulas. Mas aqui no Brasil, então, se você não é um católico romano, que é a parte ocidental, se você não é um cristão ortodoxo, que seria a parte oriental, então você provavelmente faz parte do movimento que a gente chama de evangelicalismo, ou seja, você é um evangélico. E praticamente 100% das igrejas no Brasil estão debaixo dessa asa. A gente vai falar um pouquinho em detalhes sobre isso, um irmão até estava me ajudando hoje sobre isso, mas o que define então, o que significa ser evangélico? Bem, na raiz de ser evangélico está a palavra evangelho, que é a boa notícia. Então ser evangélico tem alguma coisa a ver com a boa notícia, e isso é algo bom. Nesse sentido, nós somos evangélicos. Nós acreditamos no Evangelho, que ele é o poder de Deus para salvar nossas almas. Nós acreditamos também que, porque ele é o poder de Deus para salvar nossas almas, nós precisamos espalhar o Evangelho, porque as pessoas só podem ser salvas por meio dele. Então, esse movimento ele é um movimento bem amplo, na verdade. Existem muitos tipos de igreja que se chamam, bem diferentes umas das outras, que se chamam evangélicas, mas existem 4 pontos, de acordo com a maioria dos estudiosos, que definem o que significa ser uma igreja evangélica. De acordo com esses estudiosos, então, um evangélico enfatiza a necessidade de conversão individual, um novo nascimento. Ou seja, uma pessoa precisa tomar a decisão de se tornar uma nova pessoa. Você não nasce já sendo salvo de alguma forma, ou dentro de uma igreja, ou dentro de um movimento onde alguém tomou a decisão por você. Essa é uma decisão que cabe ao indivíduo. O evangélico concorda, pelo menos na teoria, que espalhar o evangelho é essencial. Ou seja, um evangélico quer que o evangelho chegue a outras pessoas. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, o evangélico acredita que a salvação só é possível por causa do que Jesus fez na cruz e quando ele ressuscitou. Ou seja, para alguém ter esse novo nascimento, depende e precisa se apoiar no que Jesus fez há 2000 anos, ao morrer e ressuscitar por nós. E por fim, um evangélico tem um grande respeito pela autoridade bíblica. Ou seja, o que nos guia não são as tradições da igreja. As tradições podem até ser úteis para a gente, mas o que nos guia e a palavra final sobre o que é certo e errado é o que a Bíblia define. Então, você vai ver aqui, todos esses 4 pontos são pontos com os quais nós concordamos. São pontos que nós estimamos. Então, nesse sentido, nós podemos dizer, então, somos evangélicos. Eu, e ao longo do tempo, vou defender uma outra posição, por razões que vão ficar claras depois. Mas sabe, quais igrejas que creem em Cristo, que se dizem cristãs, mas não são evangélicas no Brasil? Bem, os Testemunhas de Jeová talvez se encontrem nessa posição,
embora isso possa ser debatido, especialmente por alguns deles. Talvez igrejas adventistas. Eu falo que talvez porque o mundo religioso ao nosso redor é um mundo muito fragmentado. E existem muitas denominações e subdenominações, até os testemunhos de Jeová eu não tenho ciência, mas até dos adventistas existem tipos diferentes de adventistas. Certamente os batistas, presbiterianos, a Assembleia de Deus e assim vai. Existem milhares de denominações ao nosso redor. Então eu estou usando essas palavras talvez e possivelmente porque eu não quero ser dogmático e incorrer em um erro do qual eu não tenho conhecimento suficiente para falar. Mas sabe, aqui no Brasil, fora talvez algumas dessas igrejas, nós estamos falando sobre quase que a totalidade das igrejas se enquadrariam como sendo evangélicas. Lá em outros países, talvez nos Estados Unidos, até menos de 80 anos atrás, isso não era o caso. A maior parte das igrejas não se considerariam evangélicas. E ainda hoje existem muitas denominações lá que não se consideram evangélicas, como as luteranas, algumas luteranas dos Estados Unidos, algumas presbiterianas dos Estados Unidos, algumas igrejas batistas e outras denominações menores lá. Mas isso não é a nossa realidade. O ponto é, aqui no Brasil, o panorama cristão basicamente se divide entre igrejas católicas, igrejas ortodoxas ou igrejas evangélicas. Então esse é o mundo onde nós estamos vivendo, certo? Eu achei que era importante a gente falar um pouquinho disso, para quando mais na frente a gente for examinar algumas doutrinas de denominações ou igrejas específicas. Está funcionando a nossa apresentação aí? Não? Bem, em algum momento eu vou querer mostrar esse quadro aqui para nós, mas como que alguém é salvo? Então qual é a mensagem bíblica de como alguém é salvo? A Bíblia define basicamente 5 pontos que nós precisamos dar. Primeiro, nós precisamos ouvir a mensagem do Evangelho. Esse é o ponto inicial. Ninguém é salvo, de acordo com o que a Bíblia ensina, sem ouvir a mensagem do Evangelho. Quando alguém ouve a mensagem do Evangelho, qual é a mudança que acontece na pessoa? Ela obtém conhecimento. Então você ouve, e aí qual é o fruto disso na sua vida? Você obtém conhecimento. Certo? Então, depois de ouvir, à medida em que você ouve, então você dá um próximo passo. Qual que é esse próximo passo? Você decide ter fé. Então você ouve e aí você dá o passo de ter fé. Quando você começa a ter fé, qual é a mudança que isso produz na sua vida? Isso envolve o seu coração. Você começa a enxergar que aquelas coisas são relevantes para você, que aquelas coisas têm um impacto na sua vida. Você ainda não está no lugar necessariamente que Deus quer que você esteja, mas você começa a ver que aquilo é importante. O próximo passo, depois de nós ouvirmos, depois de decidirmos ter fé, o próximo passo que nós precisamos dar, nós precisamos nos arrepender. Isso são mudanças deliberadas, intencionais, que nós fazemos em nossa vida. Ninguém pode fazê-las por nós. Nós somos 100% responsáveis pelo nosso arrependimento. Então nós vamos e nós mudamos, nós reparamos relacionamentos, nós corrigimos o que está errado em nossa vida, nós vamos pedir perdão, nós mudamos a nossa maneira de pensar e alinhamos essa maneira de pensar com a maneira de Deus. Qual é o fruto que acontece em nossa vida quando a gente se arrepende? Nossa vida começa a mudar. Não só aquilo é algo importante para nós, que a gente... Você pode ter algo importante na sua vida que você não faz muita coisa a respeito, certo? A maioria de nós aqui, por exemplo, concorda que nossa saúde é importante, né? Mas você vê pessoas no seu dia a dia, ou talvez você mesmo, você está na sua forma física ideal? Não é para você responder necessariamente, mas você entende o que eu estou dizendo. Todo mundo concorda que é importante, mas não quer dizer que a sua vida está refletindo a importância que você dá àquilo. Então, essa é a diferença entre fé, você entende que é importante, mas é o arrependimento que faz a sua vida começar a caminhar da maneira que agrada a Deus.
quarto passo que nós precisamos dar é o passo do batismo. É um passo essencial para a salvação. Então, quando nós somos batizados, nós estamos respondendo a tudo isso que Deus nos oferece. Nós estamos dizendo: Deus, eu digo sim para o Senhor. O Senhor tem me proposto um casamento e eu tenho me preparado para o casamento. A preparação seria o arrependimento. E agora eu estou aqui no altar e eu estou dizendo sim. A partir desse momento eu estou num relacionamento com o Senhor até o fim da minha vida. Então, qual é a mudança? O que acontece na nossa vida no batismo? Nós entramos num relacionamento com Cristo. Nós entramos nesse casamento que Deus tem proposto para nós. E o último passo que nós precisamos dar para sermos salvos, nós precisamos perseverar num relacionamento com Jesus até o fim. Ué, Jorge, mas você não falou que quando você é batizado você é salvo? Mas aí você precisa perseverar para ser salvo? Porque muitos estudiosos entendem o que a Bíblia ensina o conceito de mas ainda não é. Então você é salvo? Bem, se você se arrependeu, se você foi batizado, você é salvo. Mas você é salvo já? Não, você não é salvo. Você só vai ser salvo se você perseverar até o fim. Você é dono desse mundo já? A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus por causa de Cristo e que tudo nos foi dado. Mas você já é dono de tudo mesmo? Ainda não. Você só vai ter completamente isso quando você chegar no céu. Você já é perdoado dos seus pecados? Mas você já é perdoado dos seus pecados? Ainda não. Então, é o conceito de já, mas ainda não. Então, a gente já é um monte de coisa na Bíblia, na plenitude, mas ainda não somos essas coisas. A gente só vai sê-los perfeitamente e sem a possibilidade de voltar quando nós chegarmos até o fim. Então é isso que a perseverança nos dá. Quando a gente tem o batismo, a gente entra nesse relacionamento com Cristo e aí a gente dá esse último passo de perseverar. Então, o que a gente obtém de perseverar? Nosso destino eterno é conquistado, digamos assim. Quando eu digo conquistado, eu não estou dizendo que nós conquistamos isso por causa dos nossos próprios esforços. Nós sabemos que a base da nossa salvação é o que Cristo fez por nós. Mas também, e você vai ver isso, a gente vai tentar lidar com essa questão que parece que confunde às vezes a gente. Existe algo que nós precisamos fazer, sim. Nós precisamos conquistar a nossa salvação também. Existe uma parte que cabe unicamente a nós e que Deus não vai fazer por nós. Ele já fez o que nós não podemos fazer por nós, que foi mandar Jesus, Ele morreu e ressuscitou. E agora existe a nossa parte, que Deus vai nos encorajar e nos dar tudo de que nós precisamos para que nós façamos, mas só nós podemos fazer. Então, quando a gente persevera, a gente vai até o fim e a gente conquista e sela o nosso destino eterno com Deus. Amém? Então, tá bom, o que a gente vai fazer agora, eu vou parar aqui e ouvir qualquer pergunta que a gente tenha. Você tem pergunta? Então, o que eu quero fazer é falar por meia hora e ouvir as perguntas que a gente tem. E se a gente puder prosseguir, a gente prossegue mais um pouquinho, mas eu quero explorar isso, eu quero ter certeza de que as coisas estão entrando e de que isso vai realmente causar uma relevância no nosso dia a dia e que a gente já pode tirar nossas dúvidas à medida em que a gente vai ouvindo. Então, se você tem alguma pergunta, você pode vir aqui na frente, fazer para mim, ou você pode escrever num pedacinho de papel, como a gente sempre tem feito, e eu tento que envolvam essas questões daqui, das quais a gente falou. Pode. Então a irmã está perguntando se quando a gente for estudar a igreja, se a gente vai abordar as pessoas da forma como eu estou falando aqui. Não, essas aulas daqui não são para os não cristãos. Essas aulas são para nós cristãos termos mais conhecimento e mais segurança e a gente ter poder ajudar mais os não cristãos. Eu acho que os estudos, da forma como eles se encontram no manual, eles estão colocados lá de forma mais didática. Eu acho que a gente deveria continuar seguindo a maneira como eles estão lá. Tá bom? Sim, Ana.
Perfeito, perfeito. Sem dúvida, ótima pergunta. O que a Ana perguntou é, os 5 passos precisam ser dados exatamente nesta ordem? E a resposta curta para isso é não. E a gente vai, mas não é não assim, qualquer passo de qualquer jeito. Por exemplo, a questão específica que ela levantou. Eu já ouvi pessoas falando que como que alguém vai se arrepender antes de ser batizado? Porque não é no batismo que a gente recebe o Espírito Santo. Como que uma pessoa tem a capacidade de se arrepender antes de receber o Espírito? Vamos ler aqui em João 16, porque acho que isso é tão relevante e a gente precisa ter tanta convicção sobre esses passos que é bom a gente tirar isso da nossa frente já. João 16, versículo 8. Então, João 16, versículo 8. A Bíblia diz o seguinte: quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, há alguns meses, nós estudamos aqui na igreja o papel do Espírito Santo. E nós falamos sobre a Trindade, nós falamos sobre o que o Espírito faz no nosso meio. E uma das coisas principais que a gente estudou é de que o papel do Espírito Santo em nosso meio é convencer as pessoas do pecado. Ou seja, o Espírito quer que os pecados sejam expostos. Por que ele quer isso? Porque ele é um masoquista que gosta de ver as pessoas em dor? Não, ele quer que as pessoas sejam convencidas do seu pecado para que elas lidem com o pecado. Para que elas, então, entrem num relacionamento com Jesus que as salva. Então, é possível. Como que alguém se arrepende antes de ter o Espírito? Essa pergunta, de verdade, ela presume, não que a irmã fez, mas que outras pessoas equivocadamente têm feito, ela presume de que o Espírito Santo não está agindo até o momento onde ele entra em nossas vidas. Mas isso é um erro. O Espírito Santo sempre trabalhou na vida dos seres humanos. Você vê no Velho Testamento, quando não existia a promessa de que o Espírito Santo habitaria dentro das pessoas. Como que as pessoas eram salvas no Velho Testamento? Por causa das suas próprias obras? Claro que não. As pessoas eram salvas porque o Espírito estava trabalhando na vida delas e ajudando elas a terem fé e a seguir os princípios do Velho Testamento. Como que nós cristãos podemos nos arrepender? Nós podemos nos arrepender antes de termos o Espírito Santo morando dentro de nós, porque o Espírito Santo está trabalhando em nós. Ele deseja que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Jesus. Então, Ele vai nos dar força, mesmo nós não sendo cristãos, Ele quer dar forças a qualquer ser humano que decida fazer o que Deus está pedindo para ele ou para ela. Então, podemos sim nos arrepender. E vamos ver adiante que a ordem entre o arrependimento e o batismo não pode ser confundida. É absolutamente essencial que alguém se arrependa antes de ser batizado. Essa é a mensagem bíblica. Não é a mensagem que nós vemos sendo pregada por aí, por fora, mas é a mensagem bíblica. E, de novo, eu não peço que você me tome por minha palavra, mas a gente vai ler muitas escrituras ao longo das aulas para tentar demonstrar esse ponto. Então, a pergunta mais correta seria: como o Espírito Santo nos ajuda a chegar ao ponto onde nós nos arrependemos e podemos ser batizados? Porque Ele está trabalhando. Ele está fazendo coisas conosco e Ele certamente pode nos ajudar a dar todos os passos de arrependimento necessários para a gente ser batizados e entrar nesse relacionamento com Jesus. Obviamente, o que acontece depois do batismo, nós precisamos perseverar. Arrependimento não quer dizer que nossa vida chegou lá. Em nenhum momento nossas vidas vão ter chegado lá. Você vai ser um cristão de 60 anos de idade, lá quase que andando aqui para entrar na igreja, e você não vai ter chegado lá. 60 anos de cristão. Eu sei que alguns irmãos aqui já me olharam feio, né, Sérgio? Você está chegando lá, né? Aí você está preocupado. Se um cristão não pode se aposentar, um cristão certamente, eu não sei se nosso país vai dar a oportunidade da gente se aposentar do trabalho. Tomara que sim, né, que a gente possa passar alguns anos sem
sem precisar exercer tanto esforço físico no mundo profissional, mas certamente não podemos nos aposentar como cristãos, certo? Precisamos perseverar até o fim. Sim, Luiz. Regina, então. Certo. Tá. Ela ainda não foi batizada, ela tem e ela realmente faz a transformação que tem feito na vida dela. Isso tem ajudado ela a ter mais convicção do que agrada a Deus. Tá. E assim, eu queria saber, mesmo ela tendo vindo nessa outra igreja, estudando a Bíblia com a gente, essa convicção, porque nós sabemos que somos salvos só pela graça. E ela fala, eu preciso marcar o batismo lá, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo eu não concordo, porque ela precisa. Estou errada, estou. A irmã está falando que está estudando a Bíblia com uma mulher que frequenta outra igreja e que, segundo ela, tem convicção sobre esse papel do Espírito e sente que o Espírito tem feito um trabalho de transformação na vida dela. E ela está querendo marcar o dia em que ela vai ser batizada lá nessa outra igreja. E a irmã está perguntando, puxa, eu acho que ela precisa conhecer mais a respeito de Cristo. Eu estou certa em esperar que ela conheça mais? Bem, nós vamos tocar sobre essa questão. Eu acredito que nós precisamos estudar doutrina da seguinte forma. Eu sei que hoje isso é complicado de fazer, porque parece que quando a gente debate ideias, a gente está atacando pessoas, né? E se a gente diz que, por exemplo, algum desses grupos aqui tem alguma doutrina errada, parece que a gente está atacando pessoas daquele grupo. E isso hoje não é politicamente correto. Mas ideias foram feitas para serem debatidas. Se a gente não consegue debater ideias, então não sobra nada para a gente fazer com a ideia. A ideia deve ser debatida. Então, sim, nós precisamos poder pegar ideias de outros grupos e do que é falado por aí e debater e discutir essas coisas para que a gente chegue a um conhecimento mais preciso do que a Bíblia ensina ou não ensina. Agora, a gente precisa fazer isso com cuidado, justamente porque no nosso mundo as pessoas se sentem ofendidas quando nós discordamos das suas ideias. Porque a gente quer amar as pessoas, a gente precisa fazer isso com cuidado. A gente precisa fazer isso com um grau alto de amor, para que antes de nós debatermos as ideias, a gente possa comunicar amor para as pessoas. E quando a gente for debater as ideias, a gente já tem a proteção dos relacionamentos ao nosso redor. Para que a gente não seja um grupo de pessoas que sabem o que é certo, mas que não se importam com os outros. Que isso seria um erro trágico de nós cometermos também. Então, indo para a questão certamente eu acredito que quando a gente está estudando a Bíblia com alguém, nós não deveríamos supor que as pessoas ao nosso redor são cristãs. Eu acho que se nós queremos ser agradáveis, ou querendo nos relacionar bem com as pessoas ao nosso redor. Se a gente olhar para os 40 e tantos milhões de brasileiros que se dizem evangélicos, mais os 150 milhões, 40 milhões que se dizem católicos, e a gente supor que nós temos 180 milhões de cristãos verdadeiros no Brasil, você acha que você está acertando? Você acha que essa é uma boa suposição para você fazer? Que nas igrejas ao nosso redor, realmente a gente está vendo pencas e pencas de cristãos? Eu acho que isso é uma péssima suposição para a gente fazer. A palavra cristão é uma palavra sagrada. Ela designa alguém que se arrependeu dos seus pecados, com fé em Jesus e tomou a decisão de ser batizada nas águas. É uma pessoa que decide e continua vivendo de acordo com os princípios de Jesus. Eu não vou chamar ninguém de cristão que eu não tenha segurança de que deu esses passos. Eu posso chamar... Um minutinho, se eu só terminar e eu dou a palavra, as perguntas para vocês. Eu vou respeitar a fé de quem for, eu vou respeitar a experiência de quem for, mas se alguém vier até mim, eu vou convidar pessoas, não importam quem sejam, eu vou convidar pessoas de outras igrejas, eu vou convidar pessoas que se dizem cristãs, porque eu as amo,
e eu sei da bagunça religiosa que está ao nosso redor, eu vou convidar todas as pessoas. Eu não vou ficar intimidado porque alguém diz, eu já vou a uma igreja. E daí? Milhões de pessoas vão a igrejas e não têm um relacionamento com Jesus. Eu vou convidá-la, eu vou amá-la e eu vou perguntar para ela. Eu não vou supor também que ela não é, mas eu não vou supor que ela é. Eu vou perguntar, eu vou querer saber. E aí, à medida em que a gente está estudando, a gente vai descobrir as convicções da pessoa. Se as convicções estiverem erradas, eu vou abrir a Bíblia, eu vou falar, olha, eu quero apresentar para você uma outra maneira de ver as coisas. E se essa pessoa concordar, então eu ganhei o coração dela. Se essa pessoa não concordar, então ela tem o direito de seguir os caminhos que ela queira. Ela pode ser cristã? Sem dúvida ela pode. Eu não estou dizendo aqui que nós da Igreja de Cristo Internacional somos os únicos cristãos. Eu acredito que nós somos cristãos. E eu acredito que existem alguns outros cristãos por aí. Eu não acho que existem um monte de cristãos por aí. Isso não bate com o que eu vejo e nem bate com o que Jesus ensinou. Jesus ensinou, são poucos os que são salvos. Não são a maioria de um país. Nunca foi, nunca vai ser. Então são poucos que vão ser salvos. Eu vou amar. Se essa pessoa for cristã, ela tem uma opção. Ela pode continuar a ser cristã no lugar onde ela está, se aquilo for um lugar saudável para ela, ou ela pode querer viver como cristã junto a nós. Amém? Ela pode tomar essa escolha. Se ela quiser ser cristã junto a nós, ótimo. A gente vai então nos unir sobre outras coisas mais periféricas, porque agora ela vai andar bem próximo de nós, então a gente precisa estar unido sobre as coisas secundárias, terciárias, porque a gente vai ser uma igreja só. Ela se unindo, a gente apresenta ela aqui e a gente persevera juntos. Se ela não quiser ser uma cristã aqui, então ela continua sendo cristã ou fazendo o que ela quer fazer no lugar onde ela está. E aí eu já não posso fazer muito por ela, porque ela não tomou a decisão de andar comigo, de andar na minha comunidade. Então o que eu faço é, eu oro por ela, eu entrego a vida dela a Deus, para que Deus continue trabalhando na vida dela e a ajude. Então, eu não sei se foi claro, mas a gente deve insistir de que a gente tem algo a ensinar para os outros, sem dúvida. Sem dúvida a gente deve insistir, a gente deve convidar, não devemos supor que as pessoas estão bem com Deus por aí, só porque elas se dizem cristãs ou elas vão a alguma igreja. Isso. Aí muitas pessoas falam, quando você pega, aí tem gente que fala assim, quando você pega o Espírito, sai. Tá. E aí quando você sai ou não pega, sai? toma lá da cá, tá. Então, O irmão está perguntando, Jesus prometeu aqui em João 16 que ele enviaria o auxiliador para andar conosco, certo? Que é o Espírito Santo. Em Salmo 51, no entanto, Davi também fala, não retires de mim o teu Espírito Santo, que nos deixa uma pista, em outros lugares essa pista é confirmada, de que o Espírito Santo pode abandonar a vida de uma pessoa. Então, o que acontece com nós cristãos quando a gente peca? Quando a gente peca, o Espírito Santo sai de nós, aí quando a gente volta ao caminho certo, o Espírito volta. O que acontece? Bem, a gente vai falar sobre esse assunto extensivamente, porque uma grande parte do mundo evangélico ao nosso redor crê que uma vez que um cristão seja salvo, ele sempre vai ser salvo. Isso é um dos 5 pontos do calvinismo, o TULIP. E essa doutrina, em última instância, é equivocada. Ela não subsiste ao escrutínio bíblico. A Bíblia ensina exatamente o contrário. Ela ensina que um cristão pode sim perder o Espírito Santo se continuar caminhando de uma maneira que desagrade a Deus. Agora, dizer isso e dizer que eu sou cristão, aí eu briguei com minha esposa no carro, aí o Espírito saiu de mim, aí eu falei, perdão, Ana, aí o Espírito voltou para mim. Ou então hoje eu saí, eu cobicei uma mulher na rua, aí o Espírito saiu de mim, aí depois eu me arrependi, o Espírito voltou para mim, seria uma forma extrema disso, que certamente a Bíblia não apoia. Na verdade, o que a Bíblia parece nos dizer é o seguinte, o Espírito Santo tem muita vontade e muita paciência de permanecer em nós. Nós não temos a resposta definitiva de quando o Espírito sairia de alguém.
Então não cabe a nós, se Deus não nos deu as respostas, é porque Ele não quer que a gente fique sabendo. Não cabe a nós ficar dizendo, o cristão que abandonou a Deus faz 6 meses, com certeza o Espírito Santo não está mais nele. Não sei. Certamente ele não parece estar vivendo uma vida que agrade a Deus, isso a gente pode dizer, mas não cabe a nós dizer, o Espírito Santo não está em você. O que cabe a nós é, se essa irmã ou essa irmã voltar para nós e quiser restaurar o relacionamento dele com Deus, então nós vamos falar dos pecados, essa pessoa vai mudar a sua vida e amém. E aí temos a confiança de que uma pessoa que está obedecendo a Deus de novo, o Espírito Santo certamente tem prazer em morar nessa pessoa. Essa pessoa não tem necessidade mais de ser batizada de novo, o Espírito Santo habita na vida dela. Agora, saiu ou não saiu, eu não sei. E não é para nós sabermos, talvez. A gente faz os julgamentos que Deus nos deu para fazer e deixa para Deus fazer os julgamentos dele. Então, eu não acredito que nós devemos viver preocupados. Ai, meu Deus, será que o Espírito está dentro de mim? Se você está preocupado se o Espírito está dentro de você, então isso é um bom sinal de que o Espírito deve estar. É uma maneira de pensar. Se você fica, eu estou preocupado se Deus está feliz comigo. Então, o fato de você estar preocupado se Deus está feliz com você é uma das indicações de que você está na guerra, você está na luta. Porque quando você abandona mesmo a Deus, você para de se preocupar até se o Espírito está dentro de você. Você para de se preocupar sobre Deus, você para de pensar nos assuntos espirituais. Isso é um dos sinais de que você realmente está bem frio. Quando você nem pensa sobre o assunto. Faz sentido? Você queria perguntar, irmão? Qual é a diferença do cristão para o evangélico? Então, o irmão está perguntando qual é a diferença do cristão para o evangélico. Então, a gente vai tentar responder essa pergunta ao longo das aulas que a gente vai ter. Certamente, a introdução que eu dei hoje nos classificaria como evangélicos. Nós acreditamos nos 4 pontos que a maioria dos estudiosos dizem que faz parte do movimento evangélico. Eu, no entanto, não me chamaria de evangélico, e eu quero tentar responder isso também ao longo das aulas, por causa de alguns outros pontos que eu acho que são bem cruciais, que os evangélicos definem a respeito de si mesmos e com os quais nós não concordamos, especialmente no que diz respeito à doutrina de salvação. Os evangélicos, em sua quase totalidade, acreditam que pessoas são salvas de uma forma que eu acho que é equivocada. E por isso, eu não quero me identificar como evangélico, porque eu sei que para a maior parte das pessoas eu estaria identificando com a maneira como eles creem também como uma pessoa é salva. Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto. E vamos terminar com a última pergunta aqui. O irmão está perguntando, eu estava estudando a Bíblia com alguém e ele já tinha sido batizado em outra igreja. Se ele decidisse então vir para a nossa igreja, ele precisaria ser batizado de novo ou aquele batismo dele já valeu? A resposta para essa pergunta depende do arrependimento dele. A gente fica muito preocupado com essas questões do batismo ou com as questões mais periféricas. Batismo não é periférico, tá? Hebreus 6 deixa claro que isso é uma das coisas mais importantes. Mas de verdade, comparado com arrependimento, o que você acha que é mais importante? Você ser imerso em águas ou você se arrepender dos seus pecados? Se arrepender, certo? Então, o que eu me concentraria, até antes de falar sobre se seu batismo valeu ou não, é você vive como discípulo hoje? Eu nem estou tão preocupado assim se você vivia há 5 anos quando você foi batizado. Hoje, a gente já tem pecado suficiente para ver se uma pessoa vive como discípulo, só vendo a maneira como ela vive a vida dela hoje. Então, assim, vamos nos concentrar em ajudar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados hoje. Até porque, se você fica tendo discussão sobre se o batismo de uma pessoa valeu ou não, você tem várias opções. Digamos que essa pessoa não seja uma discípula e que ela nunca tenha se tornado uma discípula. E ela foi batizada. Ela crê que o batismo dela valeu, certo? Você tem alguma chance de convencer ela de que a vida que ela tem vivido é diferente da vida de um discípulo? Não.
muito pequena a sua chance. Por quê? Porque essa pessoa nunca viveu como discípula. Ela nem sabe o que é. Então você está tentando mostrar para ela um padrão que não faz nem sentido. Então, primeiro, para ela aumentar a chance dela de reconhecer se ela era um discípulo ou não, eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou ensinar você a andar como discípulo. Daí você ensina ela a ler a Bíblia, a orar. Você ensina ela a se relacionar com as pessoas, a se arrepender da impureza, da ganância, da mentira. Você ensina ela a se arrepender dos pecados de omissão. Tudo. E essa pessoa começa a viver como discípula. Aí depois dela estar vivendo como discípula, dela ter se quebrantado dos pecados dela ter chorado, dela ter pedido perdão, aí você começa a olhar para trás e fala: fulano, há 5 anos, quando você foi batizado, isso que aconteceu com você agora aconteceu há 5 anos? Aí a pessoa sabe, uau, agora ela tem uma chance de entender, porque ela acabou de passar, ela está vivendo aquilo. E aí ela mesma pode olhar para trás e falar: sabe, eu vivi e eu me afastei. Ou então, não, eu nunca vivi isso daqui. E em vez da gente ficar tentando convencer as pessoas de faça isso, faça aquilo, a gente faz o trabalho duro, que é o de ajudar alguém a se arrepender, e ela mesma tem uma chance melhor de olhar para trás e ver se já aconteceu na vida dela ou não. Faz sentido? Amém. Então, vamos parar aqui, e aí no domingo que vem, nós vamos retomar essa aula, e a gente vai falar mais especificamente sobre esses 5 pontos. Tá bom? Obrigado, irmãos.